Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Mais um encontro inteligente, aquele encontro em que a gente, sem roteiro, sem censura, vai falar de coisas importantes, interessantes e que podem, de alguma maneira, contribuir com todas as pessoas que nos acompanham, sejam elas empreendedoras, coaches, mentoras, enfim, qualquer tipo de atividade vai certamente tirar vantagem da conversa que eu terei hoje com o Ramon Barros. O Ramon, ele vai falar daqui a pouquinho, já vou passar a bola para ele, mas como sempre, eu nunca entrego o microfone sem uma pergunta que abre, digamos assim, a nossa conversa. Ramon, eu sei que quando você falar, a primeira coisa que vai impressionar todo mundo é a sua voz de locutor. Então, comenta um pouquinho dessa sua experiência, desse seu trabalho que você faz usando a voz e montou uma carreira em torno disso. Bom, muito obrigado pelo convite, Mário Divo. Eu me senti muito orgulhoso em estar no seu hall de convidados para esse bate-papo tão bacana que tem vários seguidores, vários admiradores. E entrar na sua, né? Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também, porque tem muitos insônios aí. Muito bem, você me deu uma dica que eu não tinha pensado. Tem muitos insônios aí, e eu aprendi, aí eu vou falar um pouco da questão da locução, como que a madrugada é viva, logo no início da minha carreira de radialista, e tenho meu registro de radialista até hoje com muito orgulho. E logo quando a gente começa, primeiro horário que colocam a gente é na madrugada, meia-noite às 6. E eu fui trabalhar na rádio na época, achando assim, eu vou dormir, vou programar música lá e vou dormir tranquilo. Já era CD, a rádio era bem moderna, FM já tinha CD, então Você trabalhava onde? Em que cidade? Eu sou mineiro, nasci em Juiz de Fora, e foi ali que eu comecei minha carreira, né? Então, eu trabalhei em rádios em Santos Dumont, Barbacena, Carandaí, no estado do Rio de Janeiro, assim, toda a região ali, até que eu vim para o Espírito Santo. Então, aí, olha, você vai fazer o programa de meia-noite às 6, e falar, tá, beleza. Então, eu lembro que tinha aquele aparelho de CD que você colocava 6 CDs, programava ali, deixava programar, vou dormir. Só que eu me enganei, porque começou a ligar pessoas, pedindo músicas, mandando recados de amor, né? O programa era romântico, a gente falava com aquela voz, né? Mário Divo oferece para alguém especial no bairro tal, aquela coisa de rádio FM das antigas, né? Anos 80, anos 90. E aí eu vi que a madrugada é muito viva. São vigilantes, são pessoas que estão trabalhando, médicos, enfermeiros, enfim, motoristas, um monte de gente está trabalhando de madrugada, além das pessoas que usam a madrugada para ler, para estudar, para se inspirar, para trabalhar, ou pessoas que realmente têm problema para dormir. Então, a madrugada é muito rica e eu aprendi muito com a madrugada. Daí para frente, eu fui para outros horários, eu fui para o horário nobre do rádio, que era de 6, 7 da manhã até meio-dia, mais ou menos. Trabalhei em emissoras AM, FM. A AM é a grande escola do rádio, porque você aprendia a entrevistar, a improvisar, a fazer um ao vivo, né? Então, a AM foi a grande escola. Quem hoje se dá muito bem na televisão, com certeza já passou por uma rádio, porque a rádio é uma grande escola. E aí eu tive várias experiências. Deixa eu aproveitar aqui, só para embalar aqui uma pergunta. Daqui a pouco eu vou comentar contigo algo que talvez você não saiba, mas nos anos 2000, começo dos anos 2000, eu tive um programa na Rádio Manchete AM chamado Show do Mário Divo. Olha que show! Então, daqui a pouco eu falo disso, mas eu vou embalar na sua explanação, né, uma pergunta. Você acredita que a rádio, todo esse trabalho na rádio, ele ajudou bastante para depois vir a trabalhar como palestrante, como alguém voltado a treinamento? Porque a gente fala em palestrante, normalmente sempre se tem aquela ideia de um auditório
com milhares de pessoas, o que não é bem verdade. Você Uhum. muitas vezes faz palestra numa empresa para um grupo restrito de pessoas. Verdade. Você acredita que isso te deu desenvoltura? Ajudou você a gerar toda uma dinâmica na apresentação a partir da experiência do rádio? Ó, fazer uma pequena observação aí, né? Você trabalhou na Rádio Manchete. A Rede Manchete tem um legado na comunicação brasileira, né? Revista, rádio, TV Manchete. Então, para quem está nos ouvindo agora, procura aí uma história no Google, tem a história da Manchete para você entender como que foi um marco na comunicação do Brasil, né? Deu sim muito embasamento. Eu acho que o principal embasamento que o rádio nos dá é de ser objetivo nas mensagens, né? Às vezes você precisa uma notícia. Eu fui locutor noticiarista durante muito tempo, e então você precisa dar uma notícia em tempo rápido e bem objetivo. E o rádio faz com que você treine isso. E nas palestras, nos cursos, agora nos vídeos na internet, nos treinamentos, na mentoria que eu faço pela internet, quanto mais objetivo, melhor, porque ninguém tem tempo mais de ficar vendo vídeos longos, ouvindo áudios longos, enfim, tudo tem que ser muito objetivo, muito pragmático. Então dá sim, dá um embasamento gigante. Nossa, eu tive grandes professores. Quando eu fui gravar, por exemplo, para televisão, na época se dizia assim, a televisão já tem imagem. Então havia um mito na época, não precisa você caprichar tanto na locução. Mas eu gravei para a Rede Globo, em Minas, comerciais, e os diretores, eles, né, nos ensinavam a fazer a locução no padrão da Globo, e era muito trabalhado. Então, assim, dava trabalho para ficar o conjunto correto, né? O conjunto perfeito, a imagem com o áudio. Então, era a época, não sei se você lembra disso, Mário, a TV saía do ar para manutenção, a Globo Sim. saía, né? Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Normalmente 1h da manhã, 1h30 da manhã, dependendo aí da emissora. De manhã voltava, né? Bom dia, Globo e você, tudo a ver, né? Começou, aí falava a programação, tudo, aquela coisa toda de antigamente, né? Mas não é tão antigamente. Se a gente parar e pensar aí, 30 anos, 25 anos, não é tanto tempo assim, essa evolução tecnológica gigantesca que a gente está vivendo. Eu fiz um programa destes de encontro inteligente com um amigo, mas foi uma versão muito especial, porque eu sou nascido em 51 e sempre morei em São Paulo. Agora, de uns anos para cá, eu estou morando no Rio de Janeiro. Uhum. Mas sempre fui cidadão paulistano. E esse meu amigo lá de Santa Catarina nasceu em 52. E nós gravamos um programa como esse, fazendo um retrospecto de como a gente viu essa evolução da tecnologia em vários aspectos da nossa vida. E nós lembramos, né, que vivemos a época da TV, que não tinha videotape, era tudo ao vivo. E a TV, inclusive, durante o dia mesmo, tinha alguns vazios, né, de programação. Então, para quem nos assiste hoje, a evolução tecnológica da TV foi uma coisa fantástica. E inclusive os programas ao vivo, você hoje assiste um programa ao vivo, né? Tem toda uma produção, na época não tinha nada disso, era alguém falando e alguma coisa acontecendo em volta e só. Então, a experiência que você deve ter vivenciado, ainda que não vá lá atrás no começo, mas ela realmente deve ser muito marcante, deve ter muita saudade de algumas passagens que você teve aí no rádio e na TV. Tenho sim. A rádio, por exemplo, sair com a viatura da rádio, né? A gente transmitia por rádio, né? Para a emissora, para dar flash ao vivo, para poder fazer matéria. Era muito legal. Era eu, motorista, rodando a cidade para noticiar, né? Falar o que estava acontecendo na cidade naquela manhã. Fiz isso durante muito tempo. Até que um dia pintou a oportunidade de fazer televisão. E eu confesso para você que eu tive dificuldade para ser aceito na televisão. O primeiro patrão que eu trabalhava, ele era dono de uma rede, jornal, rádio, televisão, e eu falei com ele, poxa, deixa eu cobrir as férias do apresentador do jornal, deixa eu fazer alguma coisa na televisão. Ele virou para olha, você
nunca vai trabalhar em televisão, você não é para televisão. E eu fiquei, poxa, mas não sou melhor, não, você é muito ruim, não, continua no rádio você vai bem. Mas, enfim, quando trocou de emissora, a vida faz a gente, aí eu fui cair num programa de televisão. Na primeira TV que eu fui trabalhar foi uma TV educativa, filiada à TVE, e então é um outro tom de linguagem, um outro tom de produção, né, porque é TV educativa, você tem uma responsabilidade maior com o conteúdo, não que seja diferente da TV convencional, comercial, mas você precisa saber que além de informar, você está educando. E isso é uma responsabilidade muito grande. O tempo de fazer também é diferente, né? A TV, tudo para ontem, né? Então foi uma grande experiência. Mas sabe o que eu queria comentar que você me falou, que me lembrou agora? Eu não sei se você já teve essa oportunidade. Eu fiz teatro também, né? Teatro e aula de canto. Isso me ajudou também bastante, porque o canto, a questão de colocar a voz, achar o tom certo, saber respirar, isso foi essencial para mim. E o teatro é você expressar, você usar o seu corpo para comunicar. Então, tudo que eu aprendi esse tempo eu uso na palestra. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa legal na palestra, que a tela é pequena, né? Eu lembro da minha aula de teatro, como que você faz, como é que você interpreta, às vezes você precisa contar. Deixa eu te fazer uma pergunta mais íntima, pessoal, porque o que eu vou falar aconteceu comigo, então eu acho interessante perguntar para as outras pessoas. Eu já tinha uma vida, digamos, de trabalho executivo, tinha ocupado alguns cargos, eu sempre dei aula na minha vida, mas comecei a ter aquela variação para ser mais palestrante e precisava exatamente, com essa questão do rádio, precisava juntar tudo isso em alguma coisa que o teatro nos traz, né? Essa desinibição ao mesmo tempo que você consegue subir a voz, baixar a voz, interpretar determinadas coisas que você fala. Mas só que quando eu fui começando o meu trabalho lá de teatro, eu me sentia assim meio deslocado. Parecia que esse mundo não é meu, porque eu tinha que quebrar algumas crenças e alguns preceitos meus de que ser executivo ou ser palestrante, a gente tem que ter, ainda mais para falar em negócios, né? A gente tem que ter seriedade e tal. E fazer teatro, com todas as brincadeiras e jogos, né? Eu me sentia meio deslocado. Aconteceu isso contigo também? Já, várias vezes, né? A maturidade depois vem e vai ensinando a gente. Já aconteceu muito. O meu primeiro emprego né, formal foi trabalhar em cartório. Então você imagina como que era, né? O início que eu comecei a trabalhar, a gente tinha que usar um uniforme bege, pensa bem, e uma gravata, aquelas gravatas língua de vaca, marrom. Então era todo dia aquilo ali, todo certinho ali, formal, atendendo, ajudando, né, o trabalho do cartório. Mas também foi muito bom, porque eu conheci muita gente bacana, conheci muita gente e eu tenho uma filosofia, eu sigo, né, algumas filosofias. Eu não sei se você já ouviu falar no filósofo Gurdjieff, o filósofo russo. Já. Isso, inclusive, tem aqui no Brasil, tem o Instituto Gurdjieff. Ele escreveu um livro chamado Encontro com Homens Notáveis. É um livro fantástico, e aquele livro me ensinou muito a saber observar as pessoas. E eu aprendi muito ouvindo muitas pessoas. Eu gosto de ouvir, gosto de contar histórias. Então, meu prazer na televisão era contar histórias, era ouvir para entrevistar o Mário Divo, gravar um programa, por exemplo, e contar história, e deixar ele contar a história dele, porque as pessoas gostam de ouvir histórias. E isso hoje em dia, né, Mário, está super em alta, né? Por isso que tem. Contar uma história na internet é o que vende, né? A gente tem os colegas e palestrantes especializados em storytelling para isso, né? Storytelling é o quê? Saber contar história, né? Tem muita gente que, inclusive, tem a capacidade de um storytelling a partir de imagens, a partir de fotos. Exatamente. Ou seja, a gente fala no storytelling como algo, associa muitas vezes como algo escrito, mas temos muitas pessoas com competência de fazer um vídeo curto
1 minuto ou 2 minutos que mostram uma história e tem uma mensagem embutida. Exatamente. Então, aprendi muito. Aí, paralelo a esse trabalho do cartório, que eu comecei com rádio, então aí eu fui lidando. Mas a maior prova, acho que de fogo do meu trabalho, dessa parte de locução, foi que eu comecei, a primeira rádio mesmo que eu trabalhei, eu ia em várias rádios, né? Eu comecei na Rádio Capital, lá na minha cidade natal, que é Juiz de Fora, e a Rádio Capital era uma rede muito respeitada, né? Tinha o Gil Gomes na madrugada, então a rede capital de comunicação, era TV, rádio, era muito respeitada. E depois eu fui trabalhar na Transamérica. Transamérica 86, 87, estava iniciando a primeira rede via satélite de rádio em todo o Brasil. Era a única rede via satélite. Então, a mesma programação que tocava em São Paulo, tocava em Minas, tocava no Paraná, tocava no Rio, e a gente tinha os blocos locais. E a locução da Transamérica, na época, tinha um padrão, era um livro, manual de procedimento, era um livro dessa grossura, assim, um livro normal mesmo, de como falar, o que falar, e etc. E era aquela locução, né? Transamérica, você tá ligado? Número 1 via satélite, aquela locução rápida, dinâmica, enfim. Todas as palavras são proparoxítonas, era a regra da Transamérica. E quando eu saí da Transamérica, fui trabalhar na rádio Alvorada FM, lá de Minas. E aí a Alvorada, olha, mudou, né? Transamérica, número 1 via satélite e tal, fui para Alvorada. Ouça a diferença, né? Totalmente diferente. Então foi assim, prova de fogo. E aprendi muito também. Tive excelentes professores, excelentes amigos. Alguns já partiram desse plano, mas deixaram para mim um legado enorme. Outros foram para a política, outros foram para a televisão, cada um foi para um lado, né? A gente ainda hoje, com a internet, a gente mantém contato com todo mundo, né? Então é muito legal. E no teatro eu fiz drama, olha, fiz Édipo Rei no teatro, pensa bem. Depois eu fiz comédia, fiz Monteiro Lobato, fizemos A Árvore que Dava Dinheiro, é uma comédia, um livro bacanérrimo. A gente fez essa montagem no teatro. E depois eu comecei a fazer stand-up. Olha, nem se falava em stand-up. Você está lembrando do nosso amigo Paulo André? Uhum. O Paulo André, empresário que tinha o sonho de fazer comédia e fazer stand-up, estudou para isso e hoje toca a empresa dele e, ao mesmo tempo, está se apresentando aí em vários shows, né, de stand-up. Exatamente. Mas se você ver esse termo stand-up, ele é novo, mas ó, José Vasconcelos já fazia, né? Chico Anísio. Chico Anísio, era o estilo On Man Show, né? E aí foi evoluindo e tal. E aí, quando o Chico Anísio foi em Juiz de Fora fazer um espetáculo, eu já fiquei inspirado. O Pedro Bismarck, que é de Juiz de Fora, né? O Néstor da Capitinga, a gente vendo ele na época, aquilo vai dando aquele gás, eu montei, fiz vários espetáculos, como humorista, imitador, imitava vários personagens, etc. Enfim, é tudo fase, tudo etapa para a gente... Você sabe, tudo isso que você está comentando, eu acho que será até uma grande surpresa. Sim, nossos amigos, nós temos um grupo de amigos palestrantes que certamente, para muitos deles, o que você está falando vai ser surpresa. Vai. E em primeira mão para você, tá, Mário? Em primeira mão aí para o seu programa. Mas aí é que está, você vê a vantagem de se ter uma conversa sem censura e sem roteiro. Verdade, a gente não sabe para onde vai, mas surgem coisas que vêm do coração, aquelas coisas mais emocionais que nos cercam e fazem parte da nossa história e que às vezes a gente não tem nem chance de conversar com os amigos, né? Porque isso não vem na pauta. A pauta acaba sendo muito profissional e não aparece. Aí vem uma pergunta. Você é um locutor que acabou desenvolvendo vários personagens ou você é uma pessoa que consegue interpretar vários personagens, inclusive a locução? É uma pergunta difícil. Eu acho que eu sou uma pessoa que consegue desempenhar vários papéis. Eu me coloco nessa segunda opção. Acho que é a mais inteligente até. Eu fui locutor profissional,
durante muito tempo. Ainda hoje, alguns colegas de rádio pedem para fazer alguma locução, etc. Já trabalhei recentemente em campanha Já política. gravou anúncio também, certamente. Enfim. Mas eu acho que eu me considero mais esse profissional multimídia, esse cara que faz um pouco de tudo. E eu acho que eu já fiz, olha, muita coisa, Mário. Eu estou lembrando aqui uma outra revelação, eu acho que vai surpreender todo mundo. Eu já fui palhaço, já animei festa infantil vestido de palhaço e fazendo mágica. Já tive a oportunidade de entrar no picadeiro de circo vestido de palhaço. E é sensacional, é uma experiência que acho que transcende a existência do indivíduo. Você conseguir fazer as pessoas rirem, você tirar um sorriso de uma criança, você fazer mágica, né? Pensa bem, ilusionismo e conseguir alegrar as pessoas. E hoje a gente tem colegas palestrantes nossos que vieram do circo. Um dos mais notáveis é o Eduardo Atchim, né, nosso colega palestrante aí, colega aqui do Instituto Gência, né, do Chinachique. E até hoje, aonde tem um circo, por mais simples que seja, Mário, eu faço questão de ir lá. Eu me sinto criança, eu acho que eu estou prestigiando o trabalho daqueles artistas. Pode ser uma lona furada, mas eu estou lá aplaudindo de pé, me emociono, choro, igual criança. Você sabe que você está comentando isso, eu estou me lembrando agora, quando eu estudava no primário, eu estou falando começo dos anos 60, final dos anos 50, começo dos anos 60. No caminho da escola para minha casa, tinha um circo montado que é de um palhaço que fez muito sucesso, que era o Piolín. Uhum. Piolín foi um dos, digamos assim, Piolín, o Arrelia, o Fusarca, Pimentinha, foram palhaços Carequinha, fizeram história. E no caminho de casa, nesse horário de final de tarde, era muito comum ali na região, as crianças saindo da escola, e o Piolín tinha uma sessão todos os dias à tarde. Olha. 1h30 da tarde, mas era só, não tinha uma sessão completa. Era apenas aquela turma dos palhaços brincando, animando a criançada, e a entrada do circo, a gente tinha que pagar a entrada com tampinha de guaraná. Então, a criançada andava na rua com tampinha, porque aí na volta dava as tampinhas ali, eles certamente deviam ter algum acordo com a Antártica na época, né? Aliás, a Antártica é a Brahma, porque eram as duas linhas de guaraná que aceitavam. Então, a criançada chegava com tampinha, pagava a entrada, obviamente que a criança sempre tinha que estar acompanhada de alguém, e eu me lembro disso. Então, circo, para mim, desde a minha mais tenra idade, sempre fez parte do meu imaginário. Eu nunca trabalhei, a gente tem, né? Eu nunca fiz nada, mas eu lembro disso com saudade. Aí, tá vendo? A gente tem muitas afinidades aí. O circo é mágico, né? O circo é maravilhoso. E pena que não tem tanto incentivo como deveria ter. Eu acho que toda prefeitura deveria colocar no seu orçamento, contratar um circo ou artistas circenses para participar, sabe, de trabalhos não só para o público em geral, mas para os alunos da rede municipal, sabe? Através das artes circenses, dá para desenvolver uma série de aulas, sabe? Na mágica, no ilusionismo, dá para trabalhar ciências, no trapézio, no malabares, dá para trabalhar matemática, dá para trabalhar... Agora, Ramon, me lembrei agora o seguinte, eu tenho um grande amigo, aliás, você tem uma ideia, é um amigo meu que estudou nessa etapa, né, no ginásio, lá atrás, mais de 50 anos que a gente se conhece, e esse cara, já agora, na terceira idade, decidiu fazer um curso de palhaço para frequentar hospitais de crianças e idosos, né, e levar uma certa alegria. Sensacional, parabéns para ele. E aí eu te pergunto, tem muita gente que tem feito isso, né? Se juntam em grupos para animar pessoas que estão em algum momento com problema de saúde no hospital, sejam crianças, idosos. É claro que isso agora na pandemia não está podendo, né, ser levado avante. Mas até antes da pandemia isso era um grupo, e existem vários grupos. Você alguma vez já pensou em usar
sua arte, essa sua competência para frequentar hospitais, escolas? Já, com certeza. Escolas eu já fiz bastante, hospitais ainda não consegui não, mas eu tive amigos meus que fizeram-se em hospital e é sensacional, é maravilhoso você conseguir fazer esse trabalho nos hospitais, tá? Eu confesso que a gente se emociona demais com essas... e não só para criança, asilos também de idosos, você levar uma alegria lá para os vovôs e vovós, é sensacional. E aí, gostou desse bate-papo que eu tive com o Ramon Barros, um amigo, e uma coisa toda que aconteceu foi falar de rádio, história de cada um com a rádio, até porque estamos aqui numa rádio Cloud Coaching, em que levamos conteúdo interessante para vocês, e o encontro importante que nós tivemos foi muito mais longo, e tem muita coisa, muito outro conteúdo que nós podemos explorar e apresentar para você aqui. Se você gostou desse trecho, certamente vai gostar de todo o resto que nós conversamos, de muito mais coisa ligado a esse universo da comunicação. Então é isso, hoje foi um encontro inteligente, e se você gostou do papo com o Ramon, de novo, faça contato, avise para a gente, e eu aqui publico na próxima semana o restante dessa conversa, desse encontro, que foi mais para lá de inteligente. Ele foi sensacional. Até mais, um grande abraço e fique sempre conosco aqui na Rádio Cloud Coaching. Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Não perca Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.